Abençoados, eleitos amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo, abençoados. Uma ótima tarde de quarta-feira aí para todos vocês, né? Vamos que vamos para mais um estudo aqui, né? O tema é preteristas versus futuristas. Quem está certo? Preteristas versus futuristas. Quem está certo? É o tema do nosso estudo aqui de hoje. Amém? E para vocês que estão me vendo pela primeira vez, eu sou o irmão André Palhares, sou aqui do estado do Rio de Janeiro. Amém? Peço a vocês que estão me vendo a primeira vez, que ouça esse estudo até o final. Amém? É como eu sempre digo, não julgo o livro pela capa. Entendeu? Não julgo o vídeo pelo título, pelo tema. Amém? Mas fica até o final. Acompanhe todos os versículos que eu for apresentar. Estude todas as coisas que eu for explicar aqui. Amém? Para que você possa penetrar na sua mente, para que você possa entender de fato e verdade. E não ficar só, né, no achismo, né? Mas na certeza do seu coração e da sua mente. Então, eu peço a vocês que fiquem até no final e ouçam esse estudo. Se gostar, abençoados, se inscrevam. Aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos do irmão André. Aperte o like, porque o like é importante para que o YouTube leve esse vídeo para muito mais pessoas. Amém? E convide pessoas para vir conhecer o canal do irmão André, canal MDCG André Palhares. Amém? E traga mais pessoas também para se inscrever. Estou a rumo aí a 1000 inscritos e peço a ajuda de todos vocês aí. Vocês que me seguem na live, eu peço que vocês já vão tacando o dedinho no like. Não esqueça dos likes, abençoado. Tem gente esquecendo, abençoados. Tem gente esquecendo do like. Fique até o finalzinho, porque no finalzinho sempre indico o canal, né, do meu irmão Carlos Antônio, do meu irmão Evanildo da Cruz. Amém? Sempre indico o canal deles para que vocês também participem lá do canal deles. Então, fique até o final. Então, vamos lá, abençoados. O que é preterismo? O que é preterismo? Né? Eu conversei com uma irmã, mas minha irmã de sangue. Ela não entendeu bem. Falou, não, preterismo é passado. Então, vocês vivem do passado? Não, não é isso. Dá a entender isso, né? Dá a entender isso, porque preterismo é uma palavra do latim, que significa passado. Amém? Mas significa que acreditamos que todas as coisas do passado passou. Passado passou. Não podemos empregar para os dias de hoje. Está entendendo? Acreditamos, não por achismos, não por o que eu acho, mas acreditamos por evidências históricas e bíblicas, também evidências físicas, né, de que as profecias bíblicas já se cumpriram. E não podemos trazer essas coisas para os dias atuais. Amém? Então, abençoados, isso é preterismo. Os preteristas acreditam que as profecias bíblicas já se cumpriram. Jesus já veio, os mortos lá bíblicos já ressuscitaram, o juízo eterno, o juízo de Deus já teve, e era um juízo, não era um juízo do fim do mundo, era um juízo para os judeus. A Bíblia é clara e nos mostra todas essas coisas. E eu vou mostrar algumas evidências nesse estudo. Não saiam daí, tá? E o futurismo? O que é ser um futurista?
futurista evangélico. Nós somos preteristas cristãos, porque seguimos a graça de Deus numa visão, né, preterista. Nós somos cristãos, seguimos a graça de Deus numa visão preterista, acreditando que todas aquelas coisas bíblicas já se passaram, já se cumpriram. O que é o futurista? O futurista é o povo evangélico. Povo evangélico que é baseado, eles se baseiam na dispensacionalismo, nos dispensacionalismo. Quase que não sai aqui da minha boca. E esse dispensacionalismo afirma que a segunda vinda de Jesus Cristo, ou Cristo glorificado, ainda será para um futuro próximo a nós, ou próximo aos nossos filhos, aos nossos netos. Diferente do preterismo. O preterismo acredita que essas coisas já se cumpriram. O futurista, por que é futurismo? Porque pega as coisas lá do passado e emprega lá para o nosso futuro, um futuro próximo a nós, dos nossos filhos, dos nossos netos. Amém? E essa é a diferença entre os preteristas e os futuristas. Nós que pregamos a graças somos preteristas, temos uma visão preterista de que aquelas coisas eram lá para um povo de uma época lá do primeiro tempo para os judeus. E os futuristas, eles empregam essas coisas, traz essas coisas para nossos dias atuais. Amém? Envolvendo aí a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a batalha de Armagedon e o estabelecimento do reino milenar de Jesus na cidade de Jerusalém. Eu escrevi isso aqui porque um irmão, um dito pastor evangélico, me falou isso, né? Que Jesus ainda vai vir, ainda acontecerá o arrebatamento, a grande tribulação, a batalha de Armagedon e o estabelecimento milenar de Jesus na cidade de Jerusalém. Bom, o próprio Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Como que ele vai estabelecer o seu reino milenar na cidade de Jerusalém? Jerusalém não fica no mundo? Ele disse que o reino dele não é no mundo. A vinda de Cristo já se deu, e o próprio Yahshua Jesus, ele fala sobre isso. Ele próprio mostra em figuras de linguagem, logicamente, que eles sempre falavam em figuras de linguagem, em parábolas. Ele próprio mostra quando foi a vinda dele. O arrebatamento da igreja é uma coisa mental dos pastores evangélicos. A Bíblia não fala sobre o arrebatamento da igreja. Amém? A Bíblia fala de um arrebatamento, né, das pessoas que morreram em espírito, que eram filhos de Deus, e que na vinda de Cristo, que foi em 70, o qual já veio, e eu expliquei que ele mesmo fala com as suas próprias palavras, dando dica de quando seria, confirmado também lá pelo profeta Daniel. Ele veio, nesse dia que ele veio, os mortos, os espíritos, filhos de Deus, estavam, que ele chamava de dormindo, porque era uma linguagem cultural judaica, que, fulano, hoje nós falamos, fulano morreu. Eles falavam, fulano está dormindo, porque existia uma profecia de que quando o Messias viesse, os mortos ressuscitariam, mas o espírito daquele indivíduo ali ia ressuscitar e voltar para, né, a pátria celestial. Né? A grande tribulação foi o juízo de Deus, que se deu no mesmo dia em que Cristo veio, que foi o juízo, que foi a invasão da cidade e do templo, também confirmado pelo profeta Daniel, né? E outros profetas falaram, abençoado. Eu falo Daniel porque Jesus indicou Daniel e disse, quem ler, entenda. A batalha do Armagedon é o mesmo juízo, E
o estabelecimento do reino milenar de Jesus na cidade de Jerusalém é mais um conhecimento da cabeça desses pastores religiosos. Porque se ele próprio diz que o reino dele não é desse mundo, então não é para ser estabelecido na cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém está no mundo. Bom, está certo? Então, os evangélicos futuristas, que acreditam que essas coisas ainda irão acontecer, né? Sempre debatem com nós, cristãos preteristas. Porque o entendimento deles não bate com o nosso entendimento. Porque nós que pregamos a graça na visão preterista, né? Preterismo completo, como diz meu irmão André Pimentel, nós acreditamos e hoje eu estou com a garganta um pouco rouca. Nós acreditamos e respeitamos a Bíblia, né? Tanto o Evangelho como a história. Respeitamos essa história, o Evangelho, respeitamos fielmente. Não fazemos machismo daquilo que não compreendemos. Se você ler a Bíblia no seu contexto histórico, você vai entender perfeitamente para quando, para que época, para que povo. E é assim que fazemos com essa visão preterista empregada na graça de Deus. Por isso conseguimos entender as coisas com mais clareza do que os evangélicos futuristas. Porque eles querem trazer aquelas coisas que foi para um povo, para uma época, para o povo judeu, na época, qual época? O primeiro século. Eles querem trazer aquelas coisas para empregar no futuro próximo a nós. Amém? E não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Né? Que o próprio Jesus falou que muitos não morreriam até que ele viesse na sua segunda vinda, na sua segunda parousa, muitos não morreriam. E aqueles homens ali que estavam com ele e que ele disse que muitos não morreriam, que é desses homens? Morreram, abençoados. Nenhum homem pode viver aí 2000 anos. Ele tem 2000 anos que ele falou isso aí. Mais correto, 954 anos. Entendeu? Nenhum homem pode viver tanto tempo assim. Amém? Então, é mais uma prova de que os futuristas evangélicos sempre andam em contramão com o conhecimento lógico, racional da Bíblia. Amém? Vou molhar a garganta aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Olha o que Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ele disse em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Ninguém que vem com conjecturas, com achismo, vos engane. Amém? Não seja enganado quanto à vinda de Cristo, é o que Paulo está falando aqui. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que Paulo está dizendo aqui? Que antes da vinda do Cristo, né? Antes da vinda de Cristo, se manifestaria, já se manifestou, mas eu estou lendo no contexto histórico, se manifestaria o homem do pecado, o filho da perdição, que os evangélicos chamam de anticristo. Então, esse anticristo, ele teria que se manifestar, antes da vinda do Cristo, ele teria que se manifestar. Assim acreditam os futuristas evangélicos. Ele teria que se manifestar antes da vinda de Cristo. E Paulo dá características
características desse homem. Tem palavras que é difícil para me falar, mas saiu. O qual se opõe. Então, esse homem está falando de um homem. Não está falando de um diabo, Satanás, né? Um espírito demoníaco do anticristo. Não, está falando o homem do pecado, o filho da perdição. Então, está falando que esse homem tem uma característica. A característica dele é que ele iria se opor, igual diz aqui, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então, ele seria um homem que ia se opor a tudo que fosse do Deus de Israel. A tudo que seria, né, para adorar o Deus de Israel, ele seria contra tudo isso. De sorte que se assentará como Deus, ele iria se assentar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele ia ganhar a batalha, ia sentar no templo de Deus, o templo lá em Jerusalém, e iria se sentir como Deus. Amém? Iria se sentir como Deus, querendo parecer Deus. Então, se ele, né, assentará no templo de Deus, fazendo-se de Deus, se Jesus ainda vai vir depois disso, desse acontecimento, né? Então, Paulo está dizendo que viria, antes dele vir, iria se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, correto? Vamos fugir da ninhada, não. Vamos pegar o fio da meada aqui. Então, Paulo diz que antes de Jesus vir, esse homem do pecado, filho da perdição, teria que vir primeiro. Correto? Ele iria se assentar no trono de Deus, fazendo-se de Deus. Correto? A pergunta que eu faço é o seguinte: se Jesus ainda virá, como diz os futuristas evangélicos, tem que ter um tempo para, né, o homem do pecado, o filho da perdição, se assentar no templo. Primeiro, tem que ter um templo, né, para ele invadir, destruir, se assentar no templo como Deus. Né? Se ele virar antes de Jesus seria manifestado essa pessoa e ele se manifestaria no templo. Amém? Tem que ter um templo. Essa é a pergunta que eu faço. Tem que ter um templo. Existe um templo hoje em Jerusalém? Não existe. Eu já falei, vários estudos eu falo. Só existe ruínas do templo. Ruínas do templo que houve. Então, é uma evidência física de que essas coisas já aconteceram. Ele já veio, já destruiu. Não virá para destruir, mas já veio e já destruiu. Amém? E Jesus disse que a palavra dele tem que se cumprir. Tudo que ele ensinou ali tem que se cumprir. Ele disse em Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, não é numa visão, assim, vamos dizer assim, o terra, aqui é figura de linguagem. É figura de linguagem. O céu e a terra passarão, é figura de linguagem. Uma irmã aí mandou um vídeo, né, de um cidadão, vou chamar de irmão, né, conhecido como professor, teólogo. Então ele disse que esse céu e a terra
é no âmbito físico. Enquanto existir o mundo, a palavra de Jesus não passará. Não, abençoado. Não é isso, você está errado. Céu e a terra é figura de linguagem. Jesus está falando que passarão dias, passarão tempos, passarão horas, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus falou que passaria tempos, minutos, horas, mas as palavras dele não hão de passar. As palavras deles iriam se cumprir. Então, se Jesus ainda vai vir, e se antes dele teria que vir o filho do pecado, o homem do pecado, filho da perdição, que, segundo Daniel, destruiria a cidade e o templo, não tem mais templo. Ele vai destruir o quê? Então você entende aqui o quê? Claramente. Que isso já aconteceu. Não é como os futuristas acham que vai acontecer, mas é como preterista, nós que acreditamos que já aconteceu. Quem está certo e quem está errado? Os preteristas, abençoados. Os pastores futuristas dizem que Jesus falou que as palavras dele se cumprirá. Não, pastor. Já se cumpriram. Já se cumpriram. E ele disse, Mateus 24, 34, 35, em verdade vos digo que não passará esta geração, não é geração daqui do século 21, mas está falando a geração lá do século 1. Ele está falando, a palavra está narrando uma fala de Jesus lá para as pessoas que estavam com ele lá no 1º século, entre o ano 30 ao ano 33. Ano 30 ao 33, AD, ano Domini, ano do Senhor. E ele diz que em verdade vos digo que não passará essa geração, a geração do 1º século, sem que todas essas coisas aconteçam. Então, irmãos futuristas, não é para acontecer ainda, mas já aconteceram. Então, quem está certo? Os futuristas ou os preteristas? Mais uma vez, os preteristas. Amém? Em verdade vos digo que não passará esta geração. Agora, essa geração é a geração de 1990? É a geração do meu filho? A geração de 2000? A geração agora de 2024? Jesus falou da geração do 1º século, abençoados. Com as pessoas que estavam com ele lá no 1º século. E afirma, né, que o céu e a terra passarão, quer dizer, aqueles dias passarão, mas as minhas palavras hão de cumprir. Jesus estava falando, vamos supor que ele estava falando no ano 30. 40, 50, 60, 70. Faltaria o quê? 40 anos. Então passaria dias, passaria anos, passaria céus e terras. Amanheceu, é um céu e uma terra. Escureceu. Amanheceu, é um céu e uma terra. Escureceu. Está entendendo? O céu e a terra passarão. Tem dia e noite todo dia. É uma figura de linguagem, dizendo que dias passarão, dias e anos passarão. Aqui passaram 40 anos. Mas as minhas palavras hão de cumprir. Minhas palavras não passarão como o tempo, porque ela cumprirá. Então, passarão dias e anos, mas as minhas palavras se cumprirá ao que ele está falando. Ele repete de novo isso aqui. Então, como Paulo disse que o Cristo Jesus, para ele vir, teria que se manifestar primeiro o homem do pecado, o filho da perdição, e esse homem iria se assentar-se no trono de Deus, fazendo-se de Deus. Onde está o templo para ele se assentar no nosso século 21? Onde está o templo em Jerusalém hoje? Só há ruínas. Só há ruínas.
Temos aqui prova bíblica, histórica bíblica, e temos aqui provas incontestável, física. Vai lá em Israel hoje, não tem templo. Pergunta o judeu, quando foi destruído? No ano 70 DC. No ano 70, talvez não diga DC, né? Depois de Cristo, porque ele não acredita em Cristo. Acredito que ainda vai vir o Cristo, né? Mas o ano é o ano, 70. Não tem como fugir à regra. Amém? Então, abençoados, qualquer judeu vai falar que o templo foi destruído pelos romanos em 70. E se você for lá hoje, só tem ruínas do templo. Quem derrubou o templo? O homem do pecado, o filho da perdição. E Jesus disse, quando o homem do pecado, o filho da perdição, viesse, que seria o dia também da sua vinda. O próprio Jesus confirma isso. Quando o homem do pecado, o filho da perdição, que ele usou em figura de linguagem, quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, quando o abominável, né, estiver no lugar santo, no templo, esse será o dia da minha vinda. Jesus fala claramente aqui, com suas palavras, em figura de linguagem. E os discípulos perguntaram a ele, diz-nos quando sucederão, Mateus 24:3, diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. E Jesus respondendo, dizendo, observem, Mateus 24:15, quando, pois, vide o abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele entenda. Que ele entenda o quê? Que ele entenda que esse será o dia da minha vinda. Perguntaram a ele, qual será o sinal da sua vinda? E ele disse, quando vocês verem o abominável, que se refere a um homem da desolação, que é o que Paulo chama de o homem do pecado, o filho da perdição, e Daniel aqui vai chamar ele de príncipe. Quando vocês verem, então está se retratando o quê? De um homem, está falando de um homem, de uma pessoa, um homem. E Jesus está falando, quando vocês verem esse homem no lugar santo, que ele entenda. Que ele entenda que esse dia será o dia da minha vinda. Quem ler Daniel, entenda. Então, Daniel vem e diz aqui, Daniel 9:26, depois de 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Depois do templo ser construído, o ungido viria e seria morto, ungido, o Cristo. Jesus Cristo. Jesus viria, Jesus seria morto. Quando ele foi morto? Aproximadamente no ano 30, né? No ano 33, né? Ele veio no ano 30. Foi morto aproximadamente no ano 33 AD, 33, dia do Senhor, ano Domini. Amém? E vejamos aqui um diálogo entre Jesus com os fariseus. E Jesus disse, João 2, 19, 21, derrubem esse templo, e eu o reconstruirei de novo em 3 dias. Eles disseram, a construção desse templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Então, futuristas, o templo que se falava, né, na narrativa histórica foi o segundo templo de Jerusalém, que confirma que essa palavra aqui, de João 2, 19, 21, aqui está confirmando, eu não vou falar o templo que Jesus iria erguer, não vou falar nesse estudo. Só estou mostrando essa passagem para mostrar que ali os fariseus estão falando que
haveria um templo. Tinha um templo que foi construído 46 anos, que ele disse. Então, no tempo de Jesus, tinha um templo ali. Tinha um templo. Né? Esse templo foi destruído pelos romanos. Bati aqui, caiu a caixinha de som. Esse templo foi destruído pelos romanos em 70 DC. Não há nenhuma ordem bíblica de construção de terceiro templo. Não há. Porque eles imaginam, talvez não está falando do segundo templo, talvez ainda construirá um terceiro templo e o Messias virá. Não. Não há nenhuma ordem bíblica com uma construção de terceiro templo. Não há isso. Se refere ao templo que foi destruído, ao segundo templo, que foi destruído, ao templo chamado Templo de Herodes, ou Templo de Zorobabel. Ele foi destruído pelo homem do pecado, pelo filho da perdição, como disse Paulo. Ou abominável, como disse Jesus. O príncipe de um povo, como disse Daniel. Todos eles afirmam a história do episódio ocorrido em 70 DC. Vejamos Daniel 9:26. Depois de 62 semanas, será morto ungido e já não estará. 72 semanas, não vou fazer conta aqui, está se referindo aqui desde quando foi dado o decreto para a reconstrução do templo até a construção do templo. Depois da construção do templo, o ungido será morto. Jesus seria morto. E o povo de um príncipe que há de vir, já veio, destruirá a cidade e o santuário. O santuário aqui é o templo de Jerusalém. Templo que não existe hoje. Então ele não virá para destruir. Ele já veio, ele já destruiu. Contestar uma coisa dessa, clara como essa, é porque realmente não quer largar o osso do sistema religioso. Que é impossível um doutor, como vocês se chamam de doutores, gostam de ser chamados de doutores, não entender uma coisa clara como essa. Amém? Não precisa ter estudo para entender uma coisa clara como essa. Não precisa ser doutor. Não precisa ter teólogo, bacharel. Não precisa ser professor de nada para entender uma coisa clara como essa. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O santuário aqui se refere ao templo de Jerusalém. Onde está o templo? Já foi destruído. Pergunta lá ao judeu. Quem destruiu o templo? Os romanos. Os romanos. E o príncipe aqui está se referindo a Tito. Tito era príncipe. Até essa época ele era príncipe. Depois que a morte de seu pai, ele se, né, ele virou imperador. Mas até essa época ele é príncipe. Por que era príncipe? Porque era filho do imperador. Tito era filho do imperador Vespasiano, irmão do outro imperador depois dele, chamado Domiciano. Então ele era príncipe, porque era filho do imperador. Príncipe de um povo que há de vir. Que povo? Povo romano. Ele era príncipe do povo romano. E Daniel disse que ele viria destruir a cidade e o santuário. E qualquer livro histórico, ou qualquer judeu, sabe que essas coisas já aconteceram. Sabe que o templo que está em ruína lá em Jerusalém foi derrubado pelos romanos. Como que os doutores, teólogos, professores, que gostam de ser chamados de professores, não conseguem entender uma coisa clara dessa? E o fim será num dilúvio de guerras e destruições. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas.
Então, Jesus disse que tudo o que eu falei acontecerá. Essas coisas já estão determinadas. Passará o céu, passará a terra, mas essas coisas estão determinadas para acontecer no primeiro século. No primeiro século. Para aquelas pessoas do primeiro século. Para os judeus do primeiro século. Não podemos trazer essas coisas para os dias atuais. E o próprio Jesus relata em Mateus, 24, 34. Em verdade vos digo, é Jesus falando. Relatado por Mateus. Mas quem está falando é Jesus. Ou Jesus mentiu? Em verdade vos digo que não passará esta geração do primeiro século. Ele está falando para as pessoas que estavam ouvindo ele lá no primeiro século. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. São coisas que seriam determinadas na geração do primeiro século, e não no nosso século, futuristas. E não no século vindouro, dos nossos filhos, dos nossos netos. São coisas determinadas, coisas que aconteceram naquele século, século I. Amém? Que foram cumpridos ali no ano 70. A vinda de Cristo, a vinda do filho da perdição, o homem do pecado, filho da perdição, a destruição, a invasão da cidade, a destruição da cidade e do santuário, que é do templo. Daniel chama de santuário, é o templo. A vinda de Cristo logo após, porque Paulo disse que ele viria depois do homem do pecado, filho da perdição se manifestar. Então, se manifestou o homem do pecado, filho da perdição. Destruiu, invadiu a cidade e destruiu a cidade, o templo. Veio o Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitaram para as partes celestiais. Amém? E o Armagedon, ou juízo, se concretizou naquele mesmo dia. São coisas para aquele século, para o povo de Jerusalém, para aquele primeiro século, e não para um futuro nosso, do século 21. Não para o futuro dos nossos filhos, não para o futuro dos nossos netos. É aí que os futuristas erram. Ele quer pegar um acontecimento histórico judaico e trazer esse acontecimento para os dias atuais. É aí que eles erram. Amém? A hermenêutica preterística explica todas essas coisas. Enquanto a visão futurística evangélica fazem a cada dia crescerem, crente zumbi. Crente zumbi. Sabe o que é crente zumbi? Aqueles crentes que vivem uma vida sem conhecimento, sem visão, sem uma posição natural, porque não podem, e não podem pensar nada além do que o pastor diz. Tem que seguir o que o pastor pensa. O que o pastor pensa, eu tenho que pensar. Eu já caí num processo de ajudar um pastor evangélico no princípio da graça. Eu estava em graça, bem no princípio, e um pastor evangélico me chamou para ajudar ele na igreja dele. Uma coisa que não ia dar certo, Mas na época eu não tinha essa visão. Então eu achei que eu indo lá e falando um pouquinho, figurativamente, igual Jesus fazia, eu poderia abrir a mente daquelas pessoas. Até que o pastor chegou perto de mim. Não, você sabe que eu sou pastor dessa igreja e você tem que ensinar as coisas que eu ensino.
E virei para ele e falei: abençoado, irmão, eu ensino o povo as coisas que o Espírito Santo me dá para ensinar. Eu não posso ensinar o que o senhor ensina. Eu não posso ensinar o mesmo pensamento que o senhor tem. Eu não posso seguir a homens, embora o senhor sendo presidente da igreja. Eu não posso seguir a homens. Eu tenho que seguir o Espírito Santo. O que ele me dá. É o que eu falei para ele na época. Né? E hoje nós vemos a palavra Paulo falando sobre a respeito disso. Se eu for servo de homens, não poderei ser servo de Cristo. Opa, derrubei o microfone aqui. Então Paulo fala, se eu sou servo de homens, não poderei ser servo de Cristo. Então o crente zumbi é assim. Eles vivem. Vão na igreja, é igual um robô. Já programado para aquilo. Não, hoje é quarta-feira, eu vou para a igreja. Hoje é domingo, eu vou para a igreja. Tem que pegar minha Bíblia, enfio debaixo do braço, vou para a igreja. Quarta-feira. É domingo. É ceia. É batismo. É festa. É programado. É como um robozinho programado. Não tem a sua própria memória. Não tem seu próprio pensamento. Tudo que eles acham, pensam, é o que o pastor disse. E os pastores evangélicos são futuristas. E os futuristas, né, andam de contramão com o evangelho e com a historicidade bíblica. Andam de contramão. Então, esses são os crentes zumbi. Como diz Marcos 8,18. Tem olhos, mas não vedes. E tendo ouvidos, ouvem. Mas não lembrais, não compreendeis. Amém? Assim vive os evangélicos futuristas, como zumbi. Amém? Trazendo coisas lá do futuro, lá do passado, né? Do passado de um povo, de uma época do primeiro século, do povo judeu. Pegando aquelas coisas, tentando trazer aquelas coisas para o século presente nosso agora, século 21. Andando de contramão com a verdade, andando de contramão com a Bíblia, andando de contramão com a historicidade, e quem anda de contramão, bate. Já viu um veículo andar na contramão? Ele vai colidir. E essa colisão está na mente de cada um de vocês. Cada um de vocês. Aqueles que vão se despertando, glória a Deus. Glória a Deus aqueles que vão se despertando. Eu estava conversando aí com a irmã Lucimara. Despertou há um ano atrás. Glória a Deus por você, minha irmã. Continua conosco aí. Então, fico por aqui. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, o canal MDCG André Palhares. Não deixa de apertar o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos que eu for postado, que eu postar, né? Sexta-feira estou de volta. E dá o like, aperta o like, se inscreva, amém? Venha participar conosco, né? Desse conhecimento maravilhoso da graça de Deus, com essa visão maravilhosa preterista, amém? E você que está aí na minha live, não esqueça de apertar aí o dedinho no like, amém? Não esqueça, abençoados. Isso é muito importante. Taque o dedinho aí no like. É importante para que o YouTube possa recomendar esses vídeos para mais pessoas. Eu peço isso apenas para ajudar mais pessoas a receber o que você está recebendo. Financeiramente, não estou ganhando nada com isso. Amém? Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Antônio Gomes, canal Democracia Espiritual, e do meu irmão Evanilton da Cruz, canal Guerreiro da Fé. Amém? Fico por aqui. Uma tarde de quarta-feira abençoada para todos vocês. Muito obrigado. Graça e paz. Se prepare.